em terra, no ar e no mar. Para ser claro, apoiar a Ucrânia é um investimento na nossa própria segurança. Macron acabou de fazer um movimento ousado que pode perturbar todos os planos de guerra de Putin e forçar o exército russo a recuar. No dia 13 de julho, o presidente francês Emmanuel Macron concedeu oficialmente à Ucrânia licenças para produzir internamente os ativos militares mais avançados da França. Isso é enorme. Sem dúvida, este pode ser o movimento mais significativo feito desde o início desta guerra, porque é significativo o suficiente para tornar a máquina de guerra russa praticamente inoperante em quase todos os aspectos: defesa, ataque e logística, e pode desencadear a retirada do exército russo, desestabilizar o regime de Putin e até mesmo acabar com a guerra. Macron não apenas homenageou o exército ucraniano como um dos melhores do mundo com um desfile. Ele está fornecendo diretamente a eles os 3 ativos militares mais avançados da França: interceptores Aster-30 contra mísseis balísticos, bombas guiadas de precisão AASM Hammer de 250 kg e mísseis de cruzeiro de longo alcance Scalp. E não termina aí. Na mesma mesa, Macron também anunciou que jatos de combate Rafale de 4ª geração e meia seriam integrados à Força Aérea Ucraniana. Não o Mirage, mas o Rafale. Além disso, no mesmo dia em Paris, foi anunciada uma coalizão de 10 nações contra mísseis balísticos, da qual a Ucrânia é membro fundador. Portanto, isso não é apenas um presente de um único país. É todo o Ocidente redefinindo sua estratégia de guerra. Quando vistos em contexto, esses 3 sistemas, essas aeronaves e essa coalizão formam o primeiro elo de uma cadeia que poderia desencadear a incapacidade do exército russo de manter as linhas de frente, até mesmo forçando uma retirada a longo prazo. Isso poderia desestabilizar o regime de Putin e levar ao fim da guerra em termos que Moscou não deseja. Pode parecer um exagero, mas à medida que o vídeo avança, você verá arma por arma e camada por camada, porque não é, e um grande problema para Putin. Mas antes de começarmos, precisamos de um pequeno favor. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta estão sendo suprimidas por algoritmos. Então o vídeo não está alcançando muitas pessoas que poderiam estar interessadas. Inscrever-se, curtir o vídeo e deixar até mesmo um comentário de uma única palavra nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Isso leva apenas alguns segundos. Agora, vamos começar com as 2 primeiras armas, pois ambas atacam diretamente o que o exército russo mais confiava: a intocabilidade. Um mira a profundidade da Rússia, o outro sua linha de frente. Durante 4 anos, a lógica da máquina de guerra russa era simples: estar atrás da frente era estar seguro. Você acumula seus centros de comando, bases aéreas e munições na retaguarda, e o braço da Ucrânia não consegue alcançar tão longe. A geografia tem sido a armadura da Rússia por séculos. Scalp IG perfurou essa armadura. Um míssil de cruzeiro que voa baixo, passa por baixo da defesa aérea e alcança centenas de quilômetros de profundidade. Da ponte de Kerch aos quartéis generais em Sevastopol, sua marca está presente na maioria dos ataques mais pesados da Ucrânia. Mas havia um problema. Os Scalps da Ucrânia eram limitados. O limite do que poderia atingir não era imposto pela defesa aérea da Rússia, mas por quantos Paris a escolhia entregar. Em 13 de julho, esse limite desapareceu. A Ucrânia agora construirá este míssil em seu próprio território, e nenhuma refinaria, base aérea ou posto de comando nas profundezas da Rússia pode ser considerada segura novamente. E isso significa mais do que alguns depósitos. Um exército constrói toda a sua logística com a suposição de que sua retaguarda está segura. Quando essa suposição desmorona, o que desmorona é toda uma ordem de guerra. A Rússia agora tem que dividir cada depósito, mover cada quartel-general, esconder cada trem. E desacelerar um exército é muitas vezes mais devastador do que atacá-lo. A segunda arma vai direto ao coração da guerra, o AASM Hammer, o Hammer. Uma bomba guiada de precisão de 250 kg, mas não uma comum. Um sistema modular equipado com orientação por satélite, laser ou infravermelho, algumas versões planando por dezenas de quilômetros. A aeronave a libera e retorna sem nunca entrar no alcance da defesa aérea russa. Porque isso é crítico? Porque a Rússia não pode mais montar grandes defesas blindadas. Ela mudou para uma tática de roer a frente centímetro por centímetro. Grupos de infiltração de infantaria, posições fortificadas, abrigos subterrâneos, tudo construído para resistência. A ASM quebra exatamente isso. Ela destrói uma posição, um abrigo, um posto de comando em um único ataque. E novamente, a mesma restrição se aplica. A Ucrânia poderia usar essa bomba apenas em números limitados, conforme a França entregou. Com a produção em série, a equação muda. Dezenas por dia, centenas por mês. O custo da tática de infiltração da Rússia aumenta exponencialmente. Existem 2 maneiras de vencer um exército na frente:
Ter mais soldados ou ter melhores armas? A Ucrânia tem menos soldados. A França abriu o segundo caminho, e um inesgotável, porque uma bomba que sai da sua própria linha não carrega a dúvida. Haverá outra amanhã? A terceira arma pode ser a mais importante de todas, porque mira na última carta real que Putin tem. Neste momento, Putin não tem vantagem decisiva na frente. Sua economia está encolhendo, suas refinarias estão queimando, sua capital está sendo bombardeada por drones. Então, o que resta em sua mão? Uma coisa: mísseis balísticos, Iskanders, Kingshouse, os mísseis que chovem sobre Kiev, atingindo hospitais e locais de energia. É por isso que Putin se recusa a vir à mesa. Ele ainda tem uma carta que acredita poder manter as cidades como reféns, e os números dolorosamente provaram que ele estava certo. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, em junho, o país abateu 89% das ameaças aéreas. Drones, mísseis de cruzeiro, tudo isso. Mas contra balísticos, essa cifra foi de apenas 40%. A admissão de Zelensky é direta. Paramos os drones e mísseis de cruzeiro, mas não conseguimos parar os balísticos. A razão é a escassez de interceptores. É exatamente aqui que entra o Aster 30, o interceptador do sistema SAMP-T, o equivalente europeu ao Patriot. E há um fato impressionante que poucas pessoas notaram. Segundo o chefe do Estado-Maior francês, General Mandon, uma vez que as defesas da Ucrânia começaram a derrubá-los, os russos adaptaram os perfis de voo de seus mísseis mais avançados. Como resultado, o Patriot agora tem dificuldade em detê-los, mas o SAMP-T consegue detê-los. Em outras palavras, a Rússia aprendeu a superar o Patriot, mas não o SAMP-T, e o míssil que a França entregou a Kiev é precisamente esse. A Ucrânia obteve o direito de construir a arma que funciona onde o sistema de defesa aérea mais caro do mundo falha, sem esperar quantos interceptores chegam da América a cada mês. Esta é uma assinatura escrita na última carta de Putin, e agora o céu. Por 4 anos, a Ucrânia lutou com aeronaves de legado soviético. F-16 e Mirages chegaram, mas em números limitados. A Rússia, enquanto isso, lança suas bombas planadoras, aquelas temidas Cabs, nas linhas ucranianas a uma distância segura. Macron está mudando isso. O Rafale está entrando na força aérea da Ucrânia. O Rafale é o caça multifunção de geração 4.5 da França, capaz de portar armas nucleares, superior em guerra eletrônica, carregando o míssil Meteor de longo alcance, uma liga acima do Mirage. O pacote começa com 16 jatos. Primeiros voos em 2028 a 2029, mas uma carta de intenção de novembro de 2025 prevê 100 Rafales até 2035. Mas a verdadeira importância do Rafale não é a aeronave, é a conexão. O que o Rafale transporta? Scalp e a ASM Hammer, as mesmas armas que a França licenciou para a Ucrânia produzir. Então, a Ucrânia obtém tanto o jato quanto fabrica suas próprias munições. O jato na Ucrânia, a arma na Ucrânia, a linha na Ucrânia. É isso que você chama de um sistema de guerra em circuito fechado. Adicione o compromisso da Suécia de 150 Gripens e a Ucrânia pós-guerra está se transformando em uma das forças aéreas mais experientes da Europa, e o plano do Kremlin, congelar, desgastá-los, voltarem alguns anos para um exército exausto, desmorona bem aqui, porque se a Ucrânia se fortalece a cada ano, esse retorno nunca acontecerá. Uma rápida pausa. Se você chegou até aqui, curtir o vídeo e deixar seus pensamentos abaixo ajuda esta análise a alcançar muito mais pessoas. Se você não está inscrito, inscreva-se porque agora chegamos à maior parte da história, o movimento que mira diretamente na última carta na manga de Putin. No mesmo dia, na mesma mesa, algo muito maior aconteceu. E esta é a verdadeira história que a maioria das manchetes perdeu. Em Paris, 10 nações se reuniram e fundaram a Coalizão Integrada de Mísseis Antibalísticos. Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Reino Unido e Ucrânia. Observe isso. A Ucrânia não é a destinatária nesta coalizão, é um membro fundador. O carro-chefe da coalizão é Freya, um sistema interceptador antibalístico construído pela Firepoint da Ucrânia, fabricante do drone de ataque FP-1 e do míssil Flamingo. No seu núcleo está o interceptador FP-7.6 e aqui está o número crítico, um custo unitário de aproximadamente $700 mil.
Uma simples operação aritmética explica por que isso é uma revolução. A Rússia produz 700 a 800 mísseis balísticos por ano. A América, em contraste, pode construir apenas cerca de 650 de seus interceptores mais avançados, o PAC-3, e normalmente são necessários 2 a 3 interceptores para um único alvo balístico. Então, para igualar a produção anual da Rússia, você precisaria de aproximadamente 2.400 interceptores. A capacidade do Ocidente é de cerca de 600. Essa era a matemática que permitia a Putin manter cidades como reféns, e estava a seu favor desde o início. Freya inverte essa equação com pura acessibilidade, e é uma coprodução totalmente europeia. O míssil é convertido a partir do corpo do S-300 da Ucrânia, o buscador desenvolvido com a Diehl da Alemanha, o radar da Hensoldt da Alemanha, o comando da Kongsberg da Noruega, todos comunicando-se através do Link 16 da OTAN. A produção em série começa em agosto de 2026. Zelensky quer o sistema operacional dentro de um ano, mas o que importa aqui não é a engenharia, é a divisão do trabalho. O país que há 4 anos implorava por javelins é hoje o que fornece o míssil no escudo da Europa. A Alemanha fornece o radar, a Noruega o comando, a Ucrânia o míssil, e a lógica de Zelensky é clara. Quanto mais balísticas a Ucrânia derrubar, mais inútil se torna a última carta de Putin, e mais provável é que ele venha para a mesa de negociações. Pare um momento para ver como essa mesa virou completamente. Um míssil balístico é, por definição, uma arma de intimidação. Ataca cidades, aterroriza civis, força o outro lado a negociar, mas uma arma de intimidação só funciona enquanto o outro lado não consegue detê-la. No dia em que a Ucrânia começar a derrubar esses mísseis regularmente, a carta de Putin se transforma de uma ameaça em um custo. Quando mísseis de 100 milhões de dólares são enfrentados por interceptores de 700 mil dólares, a economia do terror se volta contra Putin. A Turquia tem feito uma versão do que a França fez hoje com a Ucrânia há anos, e porque esse relacionamento funciona nos dois sentidos, é um pesadelo separado para o exército russo. A Baykar tem uma fábrica na Ucrânia. A construção começou em 2023. A maior parte está concluída e é destinada a construir o TB2, o Akinci e o caça não tripulado a jato, Kizilelma. Mas a parte realmente impressionante é a direção inversa do relacionamento. A Ucrânia não é apenas um país que constrói drones turcos, é também o país que fornece o coração das máquinas de guerra turcas. Os motores da Evchenko Progress e da Motor Sich alimentam os projetos mais avançados da Turquia. O caça Kaan, o Kızılelma, o Akinci, o Ataque 2. É por isso que o Kızılelma é chamado de pássaro turco com coração ucraniano. Isso se encaixa perfeitamente na história da França. A França coloca a licença nas mãos de Kiev. A Turquia compartilha a bancada de trabalho com Kiev. Ambos dizem a mesma coisa. A Ucrânia não é mais um país que compra armas, mas um nó na indústria global de defesa. E o Kızılelma foi projetado para derrubar Shaheds de fabricação iraniana. Assim, um pássaro turco voando com um motor ucraniano poderia estar caçando os próprios drones que a Rússia compra do Irã. A Rússia foi à guerra para isolar a Ucrânia. Hoje, a Ucrânia está no centro de uma rede que se estende de Paris a Ankara. Agora vamos dar um passo atrás e ver o quadro completo, porque o ponto real não é o que cada uma dessas armas faz por si só, é o que todas elas juntas concluem. No início deste vídeo, dissemos que Putin estava apostando no tempo. Seu cálculo era este, que ele poderia impor esta guerra ao povo russo por anos através de seu sistema autoritário, enquanto o Ocidente, sendo democrático, mais cedo ou mais tarde se cansaria e recuaria. E não era irracional porque a arquitetura da ajuda ocidental confirmava isso. A Ucrânia consumia, o Ocidente reabastecia. O que quebrou em Paris foi exatamente isso. O Ocidente não está mais entregando o peixe, está transferindo a rede, e uma linha de produção estabelecida não pode ser interrompida por uma eleição ou pelo cansaço público. As próprias palavras de Macron traem a lógica fria por trás da medida. Ao se dirigir às forças armadas em Paris, ele chamou de absurdo cada nação acumular capacidades separadamente e admitiu abertamente que, em drones, sistemas de defesa aérea, mísseis e munições não estavam produzindo rápido o suficiente ou em escala suficiente. Aqui está o verdadeiro gênio da medida. A França, incapaz de expandir suas próprias fábricas rapidamente o suficiente, envia o projeto para onde essas armas são mais usadas, para a própria guerra. Após 4 anos, o Ocidente mudou sua estratégia. Não está mais jogando para manter a Ucrânia de pé, mas para transformá-la em uma potência industrial autossuficiente. Com uma ironia histórica, a própria Rússia obteve uma licença para o Shahed do Irã e construiu milhares em Alabuga. Então, Moscou conhece bem esse jogo, sendo que a diferença é que por trás da Ucrânia não está apenas um único Irã, mas um continente inteiro.
Então, o que o Kremlin fez? A reação de Peskov veio instantaneamente. Ele chamou a reunião de Paris de uma coalizão de belicistas e afirmou que seus participantes eram sonhadores agindo sob a ilusão de que a Rússia poderia sofrer uma derrota estratégica. Essa zombaria é familiar. O Kremlin ri primeiro de tudo o que não pode controlar, mas a zombaria não pode esconder o pânico porque, naquele mesmo dia, centenas de drones estavam chegando sobre Moscou, casas estavam queimando na região, refinarias foram bombardeadas por meses e o país estava importando gasolina. E as opções de resposta do Kremlin são muito limitadas. Acabamos de ver por que atacar as fábricas é um blefe. Restam dois caminhos. Um é escalar. Mais mísseis balísticos, mais bombardeios de cidades. Mas foi exatamente por isso que a coalizão foi formada. Quanto mais a Rússia ataca, mais se fortalece a vontade da Europa de construir um escudo compartilhado. O único caminho real que resta é sentar à mesa, e toda a estratégia de Zelensky é pressionar essa porta. O maior pesadelo da Rússia é esse paradoxo. Putin lançou esta guerra porque não queria uma Ucrânia ocidental forte e integrada na sua fronteira. 4 anos depois, o que surgiu é uma Ucrânia endurecida pela batalha, armada aos padrões da OTAN, posicionando-se como um parceiro fundador na arquitetura de defesa da Europa. Putin criou, com suas próprias mãos, exatamente o que ele pretendia evitar. Neste ponto, a primeira objeção dos simpatizantes do Kremlin está pronta. Se a Ucrânia construir essas fábricas, a Rússia simplesmente as bombardeará todas. Parece lógico, mas há um problema com essa linha de raciocínio. Se a Rússia pudesse fazer isso hoje, já teria feito. Considere que a indústria de defesa doméstica da Ucrânia não é recém-nascida. Empresas como a Firepoint têm sido a maior dor de cabeça de Moscou há meses, atingindo a profundidade da Rússia com drones FP-1 e mísseis Flamingo. A Rússia está desesperada para atingir esses locais. Chegou a atacar uma fábrica que produz o Flamingo, mas a produção não parou, acelerou. Porque a Ucrânia dispersa essas linhas, enterra-as, multiplica-as. Você pode atingir uma fábrica, mas não pode atingir uma indústria. O verdadeiro problema é este. A Rússia não tem os recursos para fazê-lo. Moscou tem que proteger tudo de uma vez. Suas refinarias em chamas, os drones que vêm em direção à sua capital, sua defesa aérea na frente, a ponte da Crimeia e o Azov. Um exército que não consegue nem proteger o que já existe, onde vai encontrar os mísseis para atingir novas fábricas também. O cobertor é curto, cobre a cabeça e os pés ficam de fora, porque todas as frentes de Putin estão pressionadas ao mesmo tempo. Na linha de frente, ele avança lentamente, sofrendo pesadas perdas. Combustível e logística estão bloqueados. Ele importa gasolina. O mar de Azov caiu efetivamente. E o antídoto para sua única carta aérea, balística, está agora sendo construído na Ucrânia. Em casa, sua narrativa rachou. Russos comuns em filas de combustível, mídia independente silenciada, até mesmo os blogueiros de guerra antes mais leais agora estão em revolta. No meio deste cenário, Putin não tem um único cenário de trabalho restante: escalar, e ele endurece a coalizão. Ele não pode atingir as fábricas. Ele não consegue romper na frente. Sua economia se deteriora. E se os ataques profundos continuarem nesse ritmo, a questão não é mais vencer a guerra, mas sobreviver a este inverno. A Rússia como Estado pode resistir, mas não há garantia de que o regime de Putin resista com a mesma solidez, porque o poder de um líder dura apenas enquanto ele puder prometer um futuro ao seu povo, e a única coisa que Putin pode prometer agora é aguentar um pouco mais. Tudo isso é um ganho histórico para a Ucrânia, mas ainda há obstáculos que a Ucrânia precisa superar. Primeiro, uma licença por si só não é uma fábrica. Entre o direito no papel e a primeira rodada, há tempo. TWZ nos lembra: o cronograma de produção é incerto. A produção em série não começa da noite para o dia, porque um míssil de defesa aérea não é um rifle. Exige eletrônica de precisão e uma força de trabalho qualificada. Em segundo lugar, essas fábricas são alvos fixos. Mas isso não é insolúvel, porque quando a fábrica da Baikar foi atingida, a Ucrânia dispersou o local e o reconstruiu. Terceiro, tempo. O Rafale chega em 2028, freia em 1 ano. Então, essas ações não ganham a batalha de hoje, mas a guerra de amanhã, e a verdadeira questão é se a Ucrânia pode resistir até construir essa ponte. É exatamente por isso que a licença Aster é crítica. Ela oferece a resposta mais rápida à necessidade mais urgente. Os obstáculos são reais, mas nenhum é grande o suficiente para mudar a direção do movimento, porque o que a França deu à Ucrânia não é um míssil, é a capacidade de fabricar esse míssil, e uma capacidade, ao contrário de um estoque, não se esgota.
Essas capacidades que a França trouxe para a Ucrânia não são apenas sobre linhas de produção, mas fazem parte de um plano muito maior na estratégia geral de defesa aérea da Europa, porque esse pesadelo estratégico acelerado por Macron também tem uma perna implacável no norte. O mesmo pesadelo estratégico está sendo reforçado pelas ações da Suécia. Moboceiros autopropulsados. Archer, a estrela dos enormes pacotes de ajuda militar da Suécia para a Ucrânia, estão literalmente crivando as posições russas com sua capacidade de disparar 8 projéteis por minuto. Os veículos aéreos não tripulados de longo alcance da Suécia e os sistemas de defesa aérea estão esmagando a superioridade numérica do exército russo com assimetria tecnológica. A destruição causada pelos obuseiros Archer da Suécia no solo é apenas um lado da moeda. O verdadeiro terremoto estratégico está acontecendo nos céus, e o detalhe que realmente mantém o Kremlin acordado à noite está escondido bem aqui. Enquanto os jatos Mirage da França e os F-16 do Zhejiang patrulham os céus sobre a Ucrânia, a Suécia fez aquele movimento histórico que deu um golpe fatal na doutrina de superioridade aérea da Rússia. 22 de outubro de 2025, instalações de aviação da Saab em Linköping, Suécia. O primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson e o presidente ucraniano Zelensky sentaram-se à mesa para a maior transferência única de aeronaves de combate na história moderna da Europa. O objetivo? Fornecer à Ucrânia até 150 caças Saab JAS 39 Gripen E. Este não é um pacote de armas comum, é uma enorme ampliação da força aérea que fará da Ucrânia a maior operadora de Gripen do mundo depois da Suécia. Além disso, foi confirmado que parte do fundo de 90 bilhões de euros aprovado pela União Europeia em 13 de fevereiro de 2026 será diretamente alocada para a construção desta frota. Então, por que o JAS 39 Gripen é um pesadelo ainda maior para a Rússia do que o F-16? A resposta está na doutrina tática conhecida no jargão militar como operações dispersas. A estratégia fundamental da Rússia na guerra aérea é destruir aeronaves inimigas no solo, atacando bases aéreas inimigas, longas pistas de concreto e enormes hangares com mísseis balísticos, Iskander e Kinzhal. Aviões ocidentais tradicionais, como o F-16, requerem pistas lisas e instalações complexas de apoio em terra. No entanto, o Gripen foi projetado com uma filosofia diferente em mente, para travar uma guerra assimétrica diretamente contra a Rússia. O Gripen não precisa de uma base aérea para decolar. Um trecho plano de 800 metros de uma estrada comum no meio da floresta é uma pista perfeita para ele. Vamos conectar esse detalhe técnico a um resultado devastador. Um jato Gripen retorna de uma missão e pousa na rodovia. Uma van civil escondida na floresta e um grupo de apenas 5 soldados se aproximam da aeronave. Esta pequena equipe, composta principalmente por soldados novatos, reabastece a aeronave, carrega suas asas com mísseis Meteor mortais e coloca a aeronave de volta no ar em apenas 10 minutos. Enquanto os mísseis balísticos de Putin, cada um valendo milhões de dólares, bombardeiam o concreto vazio de enormes bases aéreas, os Gripens já decolaram de rodovias e começaram a caçar aeronaves russas. A doutrina da Rússia de atacar as bases e bloquear os céus foi completamente tornada obsoleta por uma única maravilha da engenharia sueca. Além disso, o conjunto de guerra eletrónica Erexis, EW, no coração do Gripen E, não é um bloqueador de sinal comum. Ele é especificamente projetado para cegar os sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia. Este sistema cria centenas de alvos falsos nos radares russos ao formar um escudo digital ao redor da aeronave. A dimensão psicológica e estratégica deste sistema pinta um quadro de total desamparo para os pilotos russos. No futuro próximo, 3 plataformas ocidentais diferentes operarão simultaneamente nos céus ucranianos, o F-16, Mirage 2005F e JAS 39 Gripen E. As Forças Aeroespaciais Russas, VKS, terão que lidar com 3 assinaturas de radar completamente diferentes, 3 sistemas de guerra eletrónica diferentes e 3 alcances letais diferentes no mesmo espaço aéreo. Isso significa paralisia de dados para a mente militar russa e o céu se transformando em uma armadilha mortal para os pilotos russos. Naquele dia em Paris, mais uma coisa aconteceu. Pela primeira vez na história, soldados ucranianos marcharam no desfile do Dia da Bastilha. Eles passaram sob o Arco do Triunfo pela avenida mais famosa do mundo. No mesmo momento, 2 pilotos ucranianos estavam pilotando jatos franceses sobre o céu de Paris.
Putin passou 4 anos esperando por um único desfecho, um Ocidente exausto demais para continuar. Mas o que saiu de Paris não foi cansaço, foi uma Ucrânia que pode construir suas próprias armas, porque você pode parar um exército cortando suas armas, mas não pode parar um país que fabrica as suas próprias. Putin apostou no tempo, e no dia 13 de julho, o tempo mudou de lado. Então, o que você acha? Essas licenças de produção da França realmente mudarão o curso da guerra? Ou Putin continuará resistindo apesar da pressão? Deixe-nos saber nos comentários. Para se manter atualizado com a análise exclusiva de guerra e tecnologia da PPR Global, por favor, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado.